Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos iniciando a apresentação dos trabalhos do curso de Fisioterapia na 25ª Mostra Científica. Este ano também totalmente online. E para iniciarmos os trabalhos do curso de Fisioterapia, vamos chamar a acadêmica Gislaine de Carvalho Tramontim, com o seu trabalho intitulado Efeitos do Exercício Físico Intradialítico no estresse percebido do doente renal crônico. Olá, me chamo Gislaine de Carvalho Tramontim, estou na 8ª fase de fisioterapia e eu sou bolsista do artigo 170 de pesquisa do UNEDU. A minha orientadora é a Natália Veronese da Cunha e co-orientadora Camila Nara Moraes. Eu já quero prestar os meus agradecimentos à bolsa do UNEDU, à minha orientadora e co-orientadora. Então, agora vamos dar início ao trabalho intitulado Efeitos do Exercício Físico Intradialítico no Estresse Percebido do Doente Renal Crônico. A doença renal crônica ela é a perda progressiva e irreversível do funcionamento renal, com consequências sistêmicas em todo o organismo e sendo um grande problema de saúde mundial. A doença crônica e o tratamento, elas são fontes permanentes de estresse, podendo apresentar algumas manifestações, como manifestações físicas de sudorese, taquicardia, náusea, tensão muscular e hipertensão arterial. E também manifestações psicológicas, tais como ansiedade, tensão, angústia, preocupação excessiva e hipersensibilidade emotiva. Então, o objetivo dessa pesquisa é avaliar os efeitos do exercício físico intradialítico no estresse percebido do doente renal crônico. E a metodologia do estudo é um estudo quantitativo, quase experimental, prospectivo e randomizado. Então, participarão da pesquisa indivíduos que tenham a doença renal crônica e que façam hemodiálise na clínica do rim, que sejam maiores de 18 anos e que já façam a hemodiálise há pelo menos 3 meses e que tenha liberação médica para fazer o exercício. Então, primeiramente, é feito a avaliação pré-intervenção com os dados sociodemográficos, clínicos e do estresse. Depois dessa avaliação pré-intervenção, então é feita a intervenção fisioterapêutica de 50 minutos, 2 vezes na semana, com 12 sessões. Depois da intervenção fisioterapêutica, é realizado uma avaliação pós-intervenção, que é do estresse. As sessões, elas seguem um protocolo, então, de aquecimento de 5 minutos, e em seguida é realizado exercício aeróbico em ciclo ergômetro, de membros inferiores de 40 minutos, e finalizado, então, com um relaxamento de 5 minutos, totalizando o total, então, de 50 minutos de atendimento. Lembrando, então, que a intervenção fisioterapêutica é realizada após a estabilização hemodinâmica durante a hemodiálise. A prescrição, ela será baseada na escala de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Borg, e também com a limitação da frequência cardíaca de treinamento entre 50% e 60% da frequência cardíaca de reserva, pelo método de Carvin. Então, a frequência cardíaca máxima é a fórmula de 220 menos a idade. E a frequência cardíaca de repouso, a gente pega a frequência cardíaca antes da intervenção fisioterapêutica, em repouso. Daí a gente pega a frequência cardíaca máxima, menos a frequência de repouso, vezes o percentual de densidade, mais a frequência cardíaca de repouso, e a gente tem o nosso valor para a gente trabalhar com os pacientes. E essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e o parecer, o número do parecer está ali. Aqui eu trouxe algumas imagens do atendimento. A pesquisa ela já está em desenvolvimento. A gente está na parte da coleta de dados, fazendo a intervenção fisioterapêutica. Então, na primeira foto, o paciente realizando o ciclo ergômetro. Na segunda foto, eu tentei trazer a imagem da máquina de hemodiálise junto, para vocês terem uma noção de como é o ambiente. E está sendo, assim, muito bacana. Eu estou ainda só na 8ª fase, já estou podendo atender esses pacientes, então é muito gratificante e muito bom.
E o que a gente espera, então, de resultados? A gente espera identificar e demonstrar que a prática de exercício físico intradialítico melhora não apenas a capacidade física, mas também o estresse percebido de pacientes com a doença renal crônica. E assim eu concluo meu trabalho. A todos, muito obrigada pela atenção. Quero agradecer novamente a minha bolsa do Unedu, pois com ela estou realizando meu sonho de ser fisioterapeuta. Agradeço novamente a minha orientadora e co-orientadora, que estão sempre me incentivando, me ajudando e sempre dispostas a tudo e me incentivando nesse mundo maravilhoso que é a pesquisa. Muito obrigada, tchau! Parabéns, Gislaine, pelo excelente trabalho. Agora, quem vai apresentar o seu trabalho é a acadêmica Teodora Bastos de Souza, com um trabalho intitulado Fortalecimento na Melhor Idade nos Asilos Vicentino e Lar do Menino Deus dos Idosos. Boa noite, eu me chamo Maria Eduarda e com minhas colegas Carla, Franciele e Teodora iremos falar sobre o projeto Fortalecendo Laços na Melhor Idade, Asilo Vicentino e Menino Deus de Lages, Santa Catarina, que tivemos a orientação dos professores da Mara e Sadi do curso ProESD. Agora eu irei apresentar os bolsistas ProESD Asilo Lar Menino Deus de Lages, Santa Catarina. Alisson José Júnior, Bárbara Alice Santos Carvalho, Bruno Scopel de Oliveira, Bruno Bueno Matos, Camille Ataíde da Silva, Camille Ferreira de Oliveira, Caroline Paim da Silva, Cássio Augusto Siqueira, João Paulo Pereira Ramos, Caio Felipe Reichert Garcia, Laís Peron Della Justina, Leide Camila de Medeiros, Lucas Stefanes, Luiz Fernando da Cruz, Maria Eduardo Mebara, Marina Boeira Camargo, Natiele Coelho dos Santos, Sofia Carolina Torquato Piccoli, Teodora Bastos de Souza, com a orientadora Mara Shirley Rossi, curso ProESD. Boa noite, meu nome é Franciele e eu vou apresentar os bolsistas ProESD Asilo Vicentino de Lages, Santa Catarina. Ana Flávia Medeiros Della Justina, Ana Paula de Jesus Lopes, Carla Stefani Verca, Heloísa Santin Lambe, Julie Figueiredo, Franciele Vingla Stenck, Francine Goulart, Isamara Vicente Lourenço, Jaqueline Borges Vieira, Júlia Arruda Silveira, Caroline Tayonara Jacinto Ribeiro, Laura Zabotti Couto, Leandro Soares Afonso, Luana Muniz Andrade, Maria Vitória Amaral de Souza, Matheus Mescal, Nicole de Abreu Batista, Paula Carolina Macedo e Ruama Vitória de Souza. Orientador Sadi Ricardo da Silva Bastos, curso ProESD. Introdução. O projeto de intervenção consiste em proporcionar atividades multidisciplinares aos idosos atendidos pelos asilos Vicentino e Menino Deus, em Lages, Santa Catarina. O envelhecimento da população brasileira acompanha um fenômeno mundial e gera inúmeros desafios e impactos à sociedade. Diante do crescimento da população idosa, percebe-se a necessidade de melhorar a qualidade de vida, autonomia, gerar maior integração e o fortalecimento de laços de cooperação com a comunidade universitária. Boa noite, meu nome é Teodora. Eu vou apresentar os objetivos do projeto, que é proporcionar aos idosos atendidos nos asilos Vicentino e Menino Deus de Lages, Santa Catarina, cuidados com a saúde por meio de atividades físicas multidisciplinares. Metodologia. As ações desenvolvidas são de estudo, pesquisa e intervenção, atividades físicas adaptadas, informações relacionadas aos comportamentos socioemocionais, atividades de artes manuais, como, por exemplo, artesanato, atividades com música, exercícios físicos, elaboração de materiais informativos relacionados à saúde, atividades recreativas, exercícios de fisioterapia, entre outros.
Os bolsistas passaram por capacitação e planejamento das ações, com a supervisão, orientação e acompanhamento dos docentes, inclusive durante as intervenções dos asilos. Os encontros ocorrem de forma presencial e remota, uma vez por semana, e são destinados ao planejamento das ações do projeto, bem como na elaboração de atividades para a continuidade na semana seguinte no espaço-campo de intervenção do projeto. Boa noite, eu me chamo Carla e eu vou apresentar os resultados esperados. Integrar a comunidade dos idosos atendidos nos asilos Vicentino e Menino Deus de Lages, Santa Catarina, à universidade, por meio de ações que serão realizadas pelos docentes e pelos bolsistas do PROESD. Proporcionar ações relacionadas à saúde física e mental dos idosos, reaproveitar materiais que possam ser utilizados nas atividades físicas adaptadas, jogos, nas vivências lúdicas, adequar espaços físicos para a realização de atividades físicas, construir e elaborar painéis de orientação de imagem de exercícios físicos adequados para idosos. Os estudos realizados. De forma remota, o Estatuto do Idoso, doenças crônicas que mais afetam os idosos, tratamentos não medicamentosos, organização e elaboração de planos e atividades. As intervenções realizadas. O Asilo Vicentino é composto pela ala feminina e a ala masculina e também por uma sala de fisioterapia, onde são realizadas diversas ações com foco em atividades recreativas e atividades físicas específicas para melhorar o desempenho físico e mental dos idosos. Já no Asilo Menino Deus, ele conta com um espaço amplo, né, em que todos fazem as atividades juntos, tanto o público feminino quanto masculino. Então, são jogos focados na interação entre eles, no fortalecimento, na mobilização e em toda essa questão de agilidade e cognição. Parabéns, Teodora, seu trabalho foi excelente. Agora, para a apresentação, vamos chamar o acadêmico Juliano de Lis de Lima, com o trabalho Ocorrência nas disfunções temporomandibulares entre pacientes pós-Covid-19. Boa noite a todos presentes. Eu venho apresentar um trabalho sobre a ocorrência da disfunção temporomandibular entre pacientes pós-Covid-19. Meu nome é Juliano Luiz de Lima. Minha orientadora é a professora Natália Veronese da Cunha. Minha co-orientadora é a Elizabeth Marlene Senen. Eu sou da fisioterapia e estou na 8ª fase. Bom, a disfunção temporomandibular ela é caracterizada por um grupo de sinais e sintomas que envolvem a articulação temporomandibular e os músculos da mastigação. Quando a disfunção na articulação, sinais e sintomas são subjetivos, mas caracterizam com quadro álgico, né, dor, tensão muscular, orofacial, cervical, bloqueio dessa articulação, sensibilidade dos músculos da mastigação, estalidos articulares e zumbidos. O impacto biopsicossocial e a necessidade de isolamento social aumentaram os níveis de ansiedade, o que pode afetar pacientes que já possuem diagnóstico de disfunção temporomandibular e bruxismo, piorando o quadro clínico já existente, além de elevar o risco de desenvolver tais doenças. Aspectos biopsicossociais são fatores que determinam grupos com ou em risco para desenvolver os sinais e sintomas da disfunção temporomandibular, como a má qualidade do sono, hipervigilância, catastrofização da dor e cinesiofobia, estresse e ansiedade. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a ocorrência e relação da disfunção temporomandibular e pacientes pós-Covid-19. A metodologia. Bom, a gente utilizou uma pesquisa quantitativa transversal em pacientes pós-Covid-19 que são atendidos em programas de reabilitação cardiopulmonar e em 3 clínicas na cidade de Lages, em Santa Catarina. A coleta de dados será realizada por meio de
um questionário, né, para caracterizar o perfil sociodemográfico e estilo de vida dos participantes, e a avaliação fisioterapêutica da articulação temporomandibular. Né, esse questionário vai ajudar a gente a identificar alguns fatores que possam levar essa disfunção temporomandibular, hábitos de vida, né, e daí a avaliação, né, a avaliar na prática como está a situação dessa articulação. Os resultados esperados, né? Espera-se que com esta pesquisa apresentar evidências que a pandemia da Covid-19 possa levar à disfunção temporomandibular e assim ser utilizada como subsídio para a elaboração de tratamentos para melhora de qualidade de vida dos acometidos. Obrigado e a todos uma boa noite. Parabéns, Juliano, pela apresentação do seu trabalho. Um excelente trabalho. Dando sequência, vamos chamar agora a acadêmica Natália Cassaniga para apresentar seu trabalho. Uso e descarte de máscaras por universitários de uma universidade do Planalto Catarinense. Olá, meu nome é Natália, sou acadêmica do curso de Fisioterapia da 10ª fase Uniplac. O título do meu trabalho é o uso e descarte de máscaras por universitários de uma universidade da Serra Catarinense. Minha orientadora é a doutora Ana Emília e co-orientadora é a doutora Lenita Costineto. Então, a pandemia Covid-19 foi uma doença que afetou milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma doença infecciosa causada pelo coronavírus humano, SARS-CoV-2. Essa transmissão é de alto risco e ela ocorre principalmente por meio da dispersão de gotículas com partículas virais de pessoas contaminadas a partir da fala, da tosse e do espirro. Então, o primeiro caso aconteceu em uma província chinesa no ano de 2019, onde ocorreu o primeiro caso de uma infecção por um vírus letal. Em apenas 3 meses depois desse episódio, a doença se espalhou pelo mundo inteiro, devido ao seu alto risco de contaminação. No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro de 2020, e segundo a OMS, setembro de 2021 terminou com 16.275 óbitos pela doença. Esse mês de setembro foi o mês onde foi aplicado a pesquisa. Infelizmente, nosso país teve um dos maiores índices de mortalidades mundiais até o momento. Como podemos ver no mapa, foi mais de 500 mil óbitos causados pelo vírus. Devido ao alto risco de contaminação e a estudos, a OMS, então, recomendou-se as seguintes medidas de prevenção. Então, foi recomendado o uso de máscara pela população em geral, higienização constante das mãos, uso de álcool e distanciamento social. Hoje em dia, graças à ciência e a estudos, o principal meio de prevenção é as vacinas, as quais possuem métodos eficazes de prevenção da disseminação do SARS-CoV-2. No Brasil, os números de óbitos causados pela doença caíram bruscamente depois da vacinação, sobretudo em grupos de alto risco. No entanto, devido às principais medidas de prevenção, as quais eu já havia citado, obtivemos um aumento significativo na geração de resíduos de saúde, especialmente em questão da pesquisa das máscaras. Os objetivos do nosso estudo foi investigar como foi o uso de máscara e o descarte dos resíduos de prevenção à Covid-19 por universitários. Entre os objetivos específicos estão caracterizar o uso de máscara por universitários durante a pandemia Covid-19 e determinar a forma de descarte dos resíduos biológicos pelos universitários, especialmente de máscaras durante a pandemia Covid-19. O tipo de estudo, então, foi realizada uma pesquisa observacional descritiva, transversal, com abordagem quantitativa. Os participantes, então, foram estudantes de diferentes cursos da Uniplac, e a amostra do estudo foi constituída por 119 participantes. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com questões fechadas e abertas, abrangendo o perfil sociodemográfico dos participantes, uso e descarte dos resíduos e de prevenção à Covid-19.
e o instrumento divulgado nas mídias sociais e e-mail desde o mês de julho até o mês de setembro de 2021, aplicado via Google Forms. E o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, o CEP. Então, os resultados e discussão da pesquisa. Quando questionado se os participantes fizeram uso da máscara, 92,8% relataram que sim, enquanto o restante, 7,2%, relataram que fizeram uso da máscara algumas vezes. Entre as máscaras mais usadas, com 76%, foi a máscara de tecido, logo em seguida a máscara cirúrgica, 45,6%, e depois a N95, com 6,4%. Quando questionados se os participantes fizeram o descarte das máscaras, 76,8% relataram que fizeram, 23,2% que não. Sobre onde foi descartado, 46,4% responderam que descartaram no resíduo do banheiro, 32% relataram que foi o descarte no resíduo comum e 9,6% no resíduo reciclável. Então, as considerações finais do meu estudo foi que a maioria dos acadêmicos fizeram uso da máscara como medida de prevenção à Covid-19 e a maioria dos participantes fez o descarte correto, mas infelizmente ainda um elevado percentual descarta de forma inadequada, o que acaba podendo contribuir para a disseminação do coronavírus e contaminação ambiental. Os dados desse estudo poderão contribuir para a proposição de medidas para evitar a propagação do coronavírus, elaboração de diretrizes para descarte seguro e adequado dos resíduos biológicos, além de ser usado como base para outras pesquisas científicas. Meus agradecimentos vai para a Uniadu, Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, e também para a Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. Parabéns, Natália, pelo seu excelente trabalho.